Olá, pessoal. Bom dia. É, Hoje, segunda-feira, né? Dia 6/7, dia de postagem de ciências. Eu vim até aqui para conversar um pouquinho com vocês, sétimos ano, né? 01, 02 e o 03. São as minhas turmas. Primeiro, dizer que vocês fazem falta, né? As nossas aulas presenciais fazem falta. E que daqui para frente a professora pretende conversar com vocês mais por aqui também, principalmente quando a gente tiver conteúdo novo. Início de conteúdo eu vou vir fazer explicação, não só através de fala, hoje vai ser só uma fala, mas também através de imagens, para facilitar o entendimento do conteúdo, porque agora nós estamos num conteúdo de leitura, né, mas a partir de agora, daqui para frente, vai precisar mais de visualizar imagens, tá bom? Eu, então, gostaria de conversar com vocês sobre o plano de aula dessa semana e dar uma revisada, fazer uma breve fala sobre o conteúdo que nós estamos estudando, que é ecossistemas, tá bom? Essa semana, para quem já entrou na plataforma, já leu o plano de aula, viu que o plano de aula é uma continuação, tá? Uma continuação do plano de aula da semana passada, que teve a data fim no dia 3, né, sexta-feira, com a postagem das atividades. Então, essa data foi ampliada, vocês têm até dia 10, que é sexta-feira agora, dessa semana, para postar as atividades, tá? É um prazo maior para essas postagens, para quem não postou ainda. Para quem já postou, ótimo, parabéns. E vamos aproveitar então para colocar outras atividades em dia, né, que esteja atrasada, ou até mesmo de outra disciplina, né? Critério de vocês, fiquem à vontade, tá? Bom, vamos lá então. Vocês têm as atividades sobre os ecossistemas aquáticos e terrestres no plano de aula da semana passada, para vocês realizarem e postarem, né? Até então eu postei a explicação através de texto. Eu procurei resumir o conteúdo, porque o livro de vocês, alguns colegas não têm, né? E o conteúdo é muito extenso, então eu procurei fazer de uma forma bem sucinta, bem resumida, tá bom? Então, dando uma breve revisada ali sobre o conteúdo. Os ecossistemas, para ser considerado, né, um ecossistema, eles precisam ter dois fatores, que seria o fator biótico e o fator abiótico. É esse latido aí, o meu cachorro, é impossível não ter o latido dela durante os vídeos, porque eles latem o dia inteiro, né? É ela e mais o cachorro do vizinho ou dos vizinhos. Então vai ter um som de latido lá no fundo sempre. Bom, mas continuando então sobre os ecossistemas, né? E para ser considerado um ecossistema, nós precisamos ter dois fatores envolvidos: o fator abiótico, né, com A na frente, que quer dizer não vivo. Então, esses fatores não vivos no ecossistema seria o solo, a água, o ar, que pode ser considerado o oxigênio, o gás carbônico, a luz solar e a temperatura do sol. Esses são fatores essenciais. E os bióticos, os dois têm que estar em concordância, se relacionando bem, que seriam todas as plantas e todos os animais, tá? Então eles têm que estar em relação, tem que ter os dois fatores no mesmo local para ser considerado ecossistema. E por que tem vários ecossistemas? Porque cada um tem uma característica específica, característica que pode ser de temperatura, né? Porque o deserto tem uma temperatura, a floresta amazônica tem outra temperatura, além de temperatura, fatores, característica do solo, né? Chuva, quantidade de chuva, estações do ano. Então, eles têm características bem distintas, bem particular. Então, cada ecossistema, a gente viu que os ecossistemas terrestres gigantes são florestas, né, desertos, pradarias, savanas, né, são os principais grandes ambientes do mundo. E esses ambientes têm características em comum.
na temperatura, no solo, na época, nas estações do ano, na quantidade de chuva. Então, por isso, são divididos em ecossistemas diferentes. Tá? E com a característica de plantas também, né? Todos eles têm plantas diferentes, animais diferentes também. Então, isso caracteriza os ecossistemas. E a gente também, além de ter visto né, esses grandes ecossistemas terrestres, e puxando agora para o Brasil, porque a gente falou até então de ecossistemas mundiais, né? O deserto, por exemplo, é um grande ecossistema do planeta Terra. Só que no Brasil nós temos exemplos de ecossistema de deserto, que seria a Caatinga, que fica na região mais norte do país. Ou a gente tem também de savana, que seria o Cerrado brasileiro. Tá? Então a gente tem as pradarias, que seria os campos sulinos aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Serra, que é aquela região, a vegetação mais baixa, tipo grama, ou capim mesmo, né? Que fica mais ou menos no joelho assim, de uma pessoa adulta, né? Então são características de ecossistemas que a gente tem no mundo e também tem no Brasil. E para finalizar, a gente também falou sobre os ecossistemas aquáticos, né? Não só desses grandes terrestres. E antes de falar dos aquáticos, lembrando que a gente ainda não acabou a parte de ecossistemas. Até então a gente falou dos terrestres em relação ao mundo, né? Esses grandes ambientes, grandes ecossistemas mundiais. Agora a gente vai vir para o Brasil, a gente vai estudar os ecossistemas brasileiros, tá? Nas seguintes semanas, nas próximas semanas. Mas, deixando ecossistemas brasileiros para lá, que vai ser depois, voltamos para o ecossistema aquático que a gente também viu. Tem dois, né, grandes ecossistemas aquáticos, o marinho e o de água doce. E eles também têm algumas características em relação aos animais, né, que vivem neles, que são todos aquáticos, as plantas também, que são aquáticas, são as algas, são os fitoplânctons, né, os animais, as algas, qual é a diferença de algas e de fitoplânctons? Fitoplânctons são algas microscópicas, né, que a gente não consegue visualizar. E as algas já são macroscópicas, a gente já consegue visualizar. Então, todas as duas são plantas aquáticas, que dão origem à cadeia alimentar marinha também. Tá? E os zooplânctons são os animais daí microscópicos, que se alimentam dos fitoplânctons, né? E assim vai formando, e esses zooplânctons servem de comida para os peixinhos bem pequenininhos, que vão servir de alimento para os peixes maiores, e assim vai se formando as cadeias alimentares aquáticas, tá? Então, e aí também, deixa eu ver o tempo aqui, tem mais 2 minutinhos, mas não vai tudo isso. Só para finalizar sobre as atividades que vocês têm aí, né? A professora propôs atividades sobre ecossistemas terrestres, que a professora colocou um texto lá na plataforma, vocês vão pesquisar lá sobre as características desses ecossistemas, é questão de leitura, né? Dá para pesquisar e responder. E a mesma coisa o ecossistema aquático também, são perguntas sobre as características. Aí fala muito de ambientes com nomes diferentes, mas em relação à profundidade do oceano tem um nome, quando a temperatura é mais baixa também tem um nome, quando eu estou falando só da lâmina d'água tem um outro nome, então tem várias características e se referindo a esses nomes de ambientes aquáticos, tá? Então, e vocês têm os textos lá de apoio para vocês poderem responder. Eu só estou resumindo mesmo os ambientes e falando por que eles são separados, né, em ecossistemas diferentes, devido às suas características próprias, né, de temperatura, de solo, de vegetação, que é fauna, né, e de, aliás, flora, né, e de animais, que seria a fauna, tá bom? Então, até mais, né? A gente se vê aí nas próximas aulas. Então, quem não postou ainda, tá bom? Até sexta-feira postando as atividades. Qualquer dúvida no privado, a professora faz questão de tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Beijão para todos. Até mais. Tchau.